Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje o texto da nossa meditação encontra-se no livro do profeta Daniel e nós vamos ler a partir do capítulo 1, nos versículos 6 a 12. Daniel, no capítulo 1, versículo 6 a 12, que diz assim: E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim riscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, após a invasão do reino de Judá pelo Império Babilônico, muitas pessoas foram levadas cativas para a Babilónia. Uma das estratégias babilónicas para a conquista total dos povos inimigos era levá-los à perda da sua identidade. E eram muito competentes a fazê-lo. Uma das táticas adotadas era a mudança do nome das pessoas que eram deportadas, principalmente das classes dirigentes, de forma a que esquecessem as suas origens e adquirissem uma nova identidade. Assim, a pouco e pouco, os povos conquistados assimilavam a vida, os costumes, a cultura e o culto dos deuses babilónicos. O povo babilónico era extremamente idólatra. Adoravam muitos deuses. O texto que lemos fala-nos de 4 jovens do povo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados cativos para a Babilónia e mudaram-lhes os nomes para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes que estavam relacionados com os cultos idólatras babilónicos. Contudo, aconteceu algo que nos surpreende. É que estes jovens nunca esqueceram as suas origens como povo do Senhor, o Deus de Israel e Judá. Nunca perderam a sua identidade. E porquê? Podemos perguntar. O que terá levado a que estes jovens, ainda para mais numa idade tão suscetível de serem influenciados, não tenham perdido a sua identidade de servos do Deus Altíssimo? Antes, pelo contrário, tenham mantido a sua comunhão com Deus, mesmo estando cativos em terra estranha. É isso que iremos ver neste dia.
No texto que lemos, vemos a definição destes jovens em não se contaminarem com os manjares e vinho da mesa do rei. Esta decisão foi de capital importância para as suas vidas. Estes manjares e vinho eram consagrados, eles eram oferecidos em sacrifícios aos deuses babilónicos, que é o mesmo que dizer a demónios, conforme o apóstolo Paulo explica na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 20, quando refere que as coisas que eles sacrificam-nas a demónios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demónios. E lemos no versículo 15 que, contrariamente ao que era humanamente expectável, o aspecto destes 4 jovens tornou-se melhor que o aspecto dos restantes. Nós vamos ler. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Apesar de se terem alimentado apenas de legumes e água, conforme nós lemos, o seu aspecto era melhor, demonstravam estar mais saudáveis do que os outros jovens que se alimentavam de todas aquelas iguarias da mesa do rei. Isto aconteceu pela intervenção do Senhor, pois Deus agradou-se profundamente da escolha, da definição destes 4 jovens. Bendito é o nome do Senhor. Nós lemos no versículo 17 o seguinte: Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Nós vemos neste versículo que, por causa da decisão destes 4 jovens, Deus abençoou-os com especial sabedoria, inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel ainda recebeu algo mais, entendimento em toda a visão e sonhos. A escolha corajosa destes 4 jovens foi determinante e teve extraordinárias consequências no seu futuro. Ao lermos o livro de Daniel, são inúmeros os exemplos disto mesmo. Lembramos do sonho do rei, que ele esqueceu o sonho, mas ele queria novamente que alguém lhe dissesse o sonho que teve e a sua interpretação, e o Senhor mostrou a Daniel e aos seus amigos. Todos oraram e o Senhor deu a interpretação do sonho a Daniel. O forno de fogo ardente, quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados e o Senhor os salvou da morte, não é? Aquela experiência maravilhosa que o Senhor lhes concedeu. A cova dos leões, quando Daniel foi lançado já numa idade avançada, etc, etc. Se não fosse esta definição destes 4 jovens, Deus certamente não teria agido da mesma forma para com as suas vidas. Meus queridos irmãos, assim acontece também conosco. Vivemos neste mundo dominado pelo mal e pelo pecado, mas podemos viver sem nos contaminarmos, sem que o mal e o pecado corrompam a nossa vida de servos. Meus irmãos, a decisão é nossa. A decisão é nossa. Queremos agradar ao rei deste mundo ou queremos agradar a Deus? É uma pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos. A quem eu quero agradar? Ao rei deste mundo ou queremos agradar a Deus? Que ninguém se iluda. Paulo, lá na sua carta, na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 6, ele refere o seguinte, que aquilo que nós semearmos, isso também vamos colher, isso também vamos ceifar. Deus conhece todo o nosso viver
e sonda os nossos corações. Ele que sabe tudo acerca das nossas vidas. Irmãos, assim como o Império Babilónico era muito competente, o mundo é muito competente para levar-nos a perder a nossa identidade de servos do Senhor e para afastar as pessoas da salvação. Portanto, nós, como servos do Senhor, temos de lutar constantemente contra o pecado. Os manjares do pecado estão aí, são-nos oferecidos diariamente, no nosso cotidiano, no emprego, às vezes à distância de um clique, do computador, do telemóvel, do smartphone. Meus irmãos, a carne, o sexo, o sensualismo, a fornicação, o sexo fora do casamento, a violência física e psicológica, o materialismo, os diversos ídolos que têm tomado formas novas à nossa volta e coisas semelhantes a estas que podemos ler em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19. Assim como estes 4 jovens fizeram uma escolha corajosa de não se deixarem contaminar e apesar de todas as táticas ardilosas dos babilónicos, atribuíram-lhes outros nomes, etc., eles não perderam a sua identidade de servos e a sua fé em Deus. Meus irmãos, tenhamos nós a mesma atitude. Porque é que eles tomaram esta decisão? Porquê? A escolha que fizeram teve a ver com o fato destes jovens conhecerem a palavra de Deus. Estes jovens temiam a Deus. Sabiam que Deus tinha proibido o culto a outros deuses. Estava referido nos 10 mandamentos, em Êxodo, no capítulo 20. Sabiam que isso os afastaria da salvação eterna. Mas, irmãos, nós temos de conhecer e ler mais a palavra de Deus. A única forma de não nos contaminarmos e de não perdermos a nossa identidade de servos do Senhor, a única forma de não sermos assimilados por este mundo é conhecermos a palavra de Deus e vivermos de acordo com ela. Nós, como servos, temos de ler diariamente a palavra do Senhor. Este é o nosso alimento espiritual. A palavra é o pão, é o alimento que fortalece a nossa alma. Sem ela seremos servos fracos e vulneráveis ao pecado. Mas, irmãos, da mesma forma que sem alimento o nosso corpo físico enfraquece até à morte, sem nos alimentarmos da palavra, acreditem, meus queridos irmãos, seremos servos fracos, doentes e facilmente enganados e assimilados por este mundo. Façamos as nossas escolhas com o objetivo de agradar sempre a Deus e o Senhor certamente irá abençoar as nossas vidas e prosperar o nosso caminho, como fez com Daniel, com Ananias, com Misael e Azarias. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.